Olá, jornalistas, estudantes, pesquisadores, professores, amigos e leitores. Mais uma vez, você está no Mali Livros. Seja muito bem-vindo. Todas as vezes eu te chamo, olá, professores, amigos, leitores, jornalistas, escritores. Por que eu chamo você assim, todas as vezes, abrangendo um grande número de pessoas? Porque a leitura, ela é para todos. A leitura é para você, que está aqui mais uma vez no Mali Livros. E hoje, ai, que alegria! Eu estou começando um presente para as mulheres. Nós comemoramos em 8 de março o Dia Internacional da Mulher e hoje, nessa quarta-feira, eu darei um presente a você, mulher. Não só essa quarta, mas as sextas, as próximas quartas e as próximas sextas do mês de março. Você terá sempre aqui uma pastora falando sobre livros, uma escritora, uma pastora escritora. Temos mulheres aqui que são edificadoras de almas, falando para você. Também temos às sextas-feiras a live lá no Instagram. Então, corra lá e começa a me seguir no @mali_livros para você acompanhar todas as lives que serão feitas às sextas-feiras, às 20 horas. Vou subir aqui para o YouTube e você pode assistir quantas vezes você quiser, pode compartilhar também, porque às vezes a gente não tem aquele tempo disponível ao vivo para estarmos acompanhando. Porém, é bom ficar gravado, porque aí você pode assistir várias vezes. E eu quero falar uma coisa para você. Enquanto isso, dá um like, corra, compartilhe esse vídeo e também inscreva-se no canal se você não é inscrito. E agora eu quero te dar uma dica. Às vezes, nós dizemos que não temos tempo para assistir um vídeo. E as pesquisas, os estudos dizem que hoje as pessoas têm um nível de retenção baixo. As pessoas assistem um vídeo até 4 minutos. Eu acredito que se você está assistindo esse vídeo, você irá até o final. Porque esse canal é para edificar a sua vida. E para edificar algo, nós não conseguimos edificar algo tão rápido. Nós precisamos de uma construção. Por exemplo, numa casa, você precisa colocar o alicerce, depois você virá com as paredes e só então com o telhado. Isso demanda tempo. A mesma coisa a nossa vida emocional, espiritual, sentimental, profissional, precisa de uma construção. Então eu acredito que se você está aqui é porque você quer ser edificado. Então vá até o final. Vá até o final desse vídeo, porque eu tenho novidades maravilhosas para você, um presente para todas as mulheres. E para começar, esse livro, Vencendo Medos e Ansiedades, principalmente agora que a gente vive um tempo de tanta incerteza, né, que sabemos que Deus continua no controle e estamos vendo isso cada dia mais, que Deus está no controle. Vivemos tempos difíceis, de medo, de ansiedade. Tenho visto pessoas muito mais velhas do que eu, experientes da vida, com um medo que aprisiona. E esse medo que aprisiona não é bom. Aqui no livro, a Elise, ela fala sobre como esse medo funciona, como o medo funciona. Por isso que é pertinente você ler esse livro nessa época. Se você tem medo, se você conhece alguém que está com medo de tudo que está acontecendo, e outra, quem não tem medo? Quem não está com medo? Quem não tem receio? Porém, a nossa confiança tem que estar no Senhor. E é isso que ela vai tratar. Esse livro, ele trata de assuntos emocionais profundos. É um livro de psicologia cristã. Eu posso avaliá-lo assim. Porque ele trata do seu emocional, do seu psique. E leva você a refletir sobre o medo. O medo que te trava. O medo que te impede de caminhar. O medo que te impede de viver. Esse é um medo que não é bíblico. Esse é um medo que te impede de viver a fé em Jesus Cristo. Esse é um medo que te impede de entender que Deus está no controle.
Esse é o medo que quer te paralisar, esse é o medo que quer te deixar deitado o dia todo, esse é o medo que quer deixar você sem esperança. E a Elise ela vai tratar isso. Eu vou ler aqui para você alguns assuntos que são abordados nesse livro. No sumário está escrito assim: entendendo os seus medos. Primeiro ela vai dizer como é o medo, qual a função do medo na nossa vida. E ela diz, é tão interessante, que Deus criou o ser humano com esse medo, nos fez assim. Porque esse medo, dentro de um equilíbrio, ele nos priva de nos machucarmos. Então, é como se fosse uma proteção. E o próprio corpo, ele mostra para você quando você está com medo. Então, ele fala da sudorese, ele fala do tremor, ele fala dos batimentos cardíacos acelerados. Ela vai explicar como Deus colocou isso dentro de nós, para nós entendermos até aonde devemos andar. Qual é o nosso limite? E ela diz também que o nosso Deus, por seu grande amor, ele colocou esse medo dentro de nós para que nós entendêssemos que temos limites, para que nós não nos machucássemos. Por exemplo, quando você ensina para uma criança que não deve colocar a mãozinha no forno, eu lembro quando os meus filhos eram pequenos, toda criança gosta disso, eles queriam colocar a mãozinha no forno quando estava aceso, assando no bolo, e eles queriam, e eu falava, olha, aí você vai machucar, porque é quente. Porém, ele tinha que muitas vezes colocar a mãozinha para entender que aquele lugar não era o lugar correto dele colocar a mão, porque estava quente. Talvez ele não entendesse o que era a frase, está quente, você vai se machucar. Mas ele entendia que era desagradável e que ele tinha aquele calor excessivo na mão e que ia machucá-lo, que doía. Então Deus nos fez para termos essa sensação de medo e assim ficarmos livres de muitos perigos. Olha que grande amor. É para dizer para nós, é até aqui que você vai. E a Elise também fala nesse livro sobre uma parte em que Adão e Eva, lá no começo do Gênesis, que Eva ultrapassa o limite. Deus tinha avisado, não coma do fruto. E Satanás, ele veio com outro discurso. E a autora explica que Satanás, ele quer isso. Ele quer dizer para você que o medo, esse cuidado de Deus não existe. Esse cuidado de Deus é excessivo. Esse cuidado do Senhor para com a sua vida é algo que não precisa de controle. Você pode resolver. Então, esse medo com o equilíbrio, ele é saudável para o nosso emocional. Com equilíbrio. E não o medo que tenha aprisionado você. O medo de você dormir e acordar com essa doença, ainda que você não tenha saído. O medo de você contrair essa doença e ficar acamado. E muito pior, o medo de morrer. Como cristãos, nós entendemos o que é a morte. Como cristãos, nós entendemos que o cuidado e o favor do Senhor está sobre nós. A Elise também cita sobre Jonas. E ela fala que Jonas teve medo. E a gente pode ler lá no livro de Jonas. Quando Jonas teve medo para ir a Nínive. Porque ele queria estar no controle de todas as coisas. Ele achava que Deus não tinha que ter controle sobre aquela situação, daquelas almas que estavam em pecado. Então, como ele tinha o controle, aí sim ele faria o que ele achasse melhor naquele momento. Mas por medo de colocar tudo ou deixar tudo nas mãos do Senhor, Jonas se escondeu. Por medo de dizer, Deus está no controle e ele fará o melhor, Jonas teve medo. Eu te pergunto, qual é o medo que tem te paralisado? E eu quero ler algumas partes, como eu disse para você, eu não farei um resumo do livro. Eu estou te dando dicas sobre esse livro maravilhoso. Você precisa adquiri-lo. E Deus tem falado muito comigo através das palavras que estão aqui nesse livro. E com certeza edificará a sua vida. Falará com você também. Tem uma parte que a Elise cita sobre o medo que gera o pânico. E tem muitas pessoas com síndrome do pânico. Muitas pessoas que precisam de tratamento
físico, de tratamento espiritual, de tratamento emocional, que precisa de remédios por causa da síndrome do pânico. Sabemos que a depressão tem sido classificada como a doença do século, mas nós precisamos procurar ajuda. Primeiro, ajuda em Deus. Segundo, a ajuda de um médico, de alguém específico da área, para te ajudar, de um psicólogo. Nós precisamos procurar ajuda quando nos encontramos em depressão. Eu não estou dizendo o estado de angústia, porque todos nós temos tristezas. Todos nós enfrentamos medos, como diz aqui, medos e ansiedades. E esse livro ele vai te dar esses indicativos de como vencer os medos e a ansiedade. Vocês não imaginam como Deus tem falado comigo através desse livro. Eu tenho mastigado esse livro, porque Deus tem falado comigo. E eu tenho podido avaliar e refletir sobre as ansiedades que me levam, por exemplo, à compulsão alimentar, que é uma coisa que eu luto contra. A compulsão alimentar, a compulsão por doces. Não é uma coisa normal, é um vício. E eu tenho lidado com isso, tentado lidar com isso, na presença do Senhor, em oração, com ajuda médica também. Mas eu confesso, eu vou primeiro lá no altar de Deus. Primeiro eu bato o meu joelho e clamo ao Senhor, o meu amigo e o seu. E Ele está aqui, Ele está aí na sua casa para te ouvir. Se você parou para ouvir esse vídeo, para assistir esse vídeo e para ouvir talvez esse vídeo, você que esteja desempenhando alguma atividade e colocou aí o vídeo para rodar enquanto você está lavando sua louça, passando a roupa ou dirigindo, Deus está dizendo que Ele é o seu amigo. Ele pode te ajudar a vencer as ansiedades e os medos que te prendem. Elise vai dizer, o medo, como tudo na vida, pode se tornar habitual. Na verdade, ele pode se tornar um hábito tão arraigado que, de fato, parece que veio do nada. Pessoas que sofreram o que comumente chamamos de ataques de pânico relatam ocorrências repentinas de intensa ansiedade que não parecem ter qualquer fundamento em seus pensamentos. Essa experiência intensa pode parecer tão misteriosa e desconcertante que o medo dela pode facilmente se tornar um fator controlador na vida de um sofredor. Aquele medo que fica arraigado, aquele medo que aprisiona. E o Senhor, Ele não nos quer presos. O Senhor nos fez para sermos livres, livres em Jesus. Jesus morreu na cruz para que nós fôssemos livres, libertos do medo. Fala sobre também os heróis da fé, que nós lemos lá em Hebreus, no capítulo 12. Ela faz uma frase aqui muito interessante. De covardes e relutantes a heróis da fé. E aí ela vai falar sobre Daniel, sobre Moisés, sobre Pedro, sobre Abraão. E uma parte que é muito maravilhosa nesse livro, olha o que ela fala. Porque Deus tem prazer em nos ajudar a nos tornar filhas confiantes, cheias de paz e ousadia. Filhas que se apoiam em sua força. Aí ela responde, porque quando Ele transforma corações como os nossos e corações como o dele, Ele recebe louvor e glória. Quando descobrimos que somos capazes de caminhar pacificamente através das condições que anteriormente nos aterrorizavam, nosso coração transborda de gratidão e ações de graças. E isso traz alegria a Deus. Somente Ele pode mudar corações que são frequentemente tomados pelo medo, em corações que são inundados por seu poder e bravura. E Ele se agrada em fazer isso. Glória a Deus! Que maravilhoso! Deus se agrada em transformar o meu e o seu coração. Vou continuar um pouquinho aqui. Novamente vou voltar ao sumário. Então ela fala, entenda seus medos. Depois, a fonte de seus medos. Esse tópico de as respostas de Deus para os seus medos, ela vem citar também a segurança da soberania de Deus. O medo que resulta em bênçãos, o oposto do medo, amor, a força de Deus revelada em nossa fraqueza. Se você está fraco,
precisando de poder, precisando de força, você encontrará essa força no Deus Todo-Poderoso, que ama a sua vida. Eu quero ler mais um pedacinho para você. O poder dinâmico de Deus. Vamos ver por um momento como o Espírito de Deus já é poderoso em nossas vidas. Ela faz traz uma lembrança para nós. E aqui eu vou citar alguns textos e algumas frases da Elise para você. Então, vamos ver por um momento como o Espírito de Deus já é poderoso em nossas vidas. Ele é mais poderoso do que qualquer poder demoníaco que está citado em Mateus 12, 28. Ele é poderoso o suficiente para criar uma nova criatura dentro de você. João 6, 63. O Espírito de Deus é um auxiliador eternamente permanente, que está escrito lá em João 14, 16. Ele a ensinará e a lembrará das palavras de Jesus, como está escrito lá em João 14, 26. Ele dá vida a seus corpos mortais, como em Romanos 8, 11. Ele a guia e a permite saber com certeza que você é filha de Deus, como está mencionado em Romanos, no capítulo 8, dos versículos 14 ao 15. Vou ainda dar mais alguns exemplos que ela diz aqui. Ele a ajuda a compreender o que Deus tem dado gratuitamente a você, como está mencionado lá na primeira carta aos Coríntios, de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos do 10 até o 12. Ele é poderoso o suficiente para transformá-la em uma pessoa cheia de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, que nós vemos lá em Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23, que são as características do fruto do Espírito. Eu vou finalizar com dor no coração, porque eu queria falar muito mais desse livro para você, muito mais. Ele fala, ela cita também, quando você sente que está perdendo o controle, e aí o controle está nas mãos do Senhor, e ela relaciona tudo isso com o medo. Olha, esse livro é tremendo. Deus tem me ensinado muito através das palavras Vencendo Medos e Ansiedades, da editora Fiel. Se você está cansada de lutar contra o medo e a ansiedade, você não está sozinha. Todos nós sentimos essas emoções e são mais comuns ainda em mulheres, né? Que tem aí, além dos hormônios, né? Além da tensão pré-menstrual, também cuida do seu casamento, dos seus filhos, cuida dos ministérios, cuida do trabalho e ainda tem a pressão para que sempre estejamos aí lindas, sempre maravilhosas, talvez com capas e estereótipos, né, que a sociedade colocou. Então nós enfrentamos muitos medos e Deus quer trazer cura para a sua vida. Deus quer trazer cura para a minha vida. E todos os dias é um processo que se inicia a cada manhã. Não pense você que é uma coisa que acontecerá de uma hora para outra. Às vezes demora. Mas o primeiro passo você tem que dar. E o primeiro passo você tem que dizer com sinceridade e clareza: Deus, me cura do medo. Tira de mim o medo excessivo, o medo que não me leva a lugar nenhum, o medo que me aprisiona, o medo que me paralisa. Esse livro ele vai falar sobre isso. E assim também nós podemos pedir: Deus, tira a ansiedade. Eu tenho pedido. Porque não só em relação às coisas do cotidiano, mas também em relação a esse momento que temos vivido de incerteza. Hoje no Brasil são 13 milhões de pessoas desempregadas. São incertezas que nós estamos vivendo. Incertezas. A semana passada eu fui a um supermercado e aí eu pude ver ali as prateleiras vazias, tudo muito bagunçado. As pessoas têm medo de ficar sem alimento. As pessoas têm medo de não acordar no outro dia. São inúmeros medos que nós estamos vivendo por causa dessa pandemia. Inúmeros momentos de ansiedade.
E isso faz mal para o nosso corpo, para a nossa alma, sobretudo para o nosso espírito. E hoje eu vou fazer algo diferente. Eu quero orar por você. Orar por você que está aí assistindo esse vídeo. Orar por você que, por causa do título da thumb, se interessou nesse livro porque você está precisando. Esse livro aqui eu procurei um dia porque eu queria vencer a ansiedade. Eu coloquei lá no Google e aí apareceu este livro e outros. E eu me interessei muito pela sinopse dele. E Deus tem falado comigo. Eu já li uma outra vez e agora novamente para compartilhar com você. Quando eu pensei, vou trazer algo para as mulheres, eu logo lembrei deste livro. E ele é direcionado para você, mulher. Mulher que quer edificar a sua vida. Mulher que quer edificar a sua casa. Mulher que quer edificar as pessoas que estão ao seu redor. Então nós estamos só começando. Tem muitas novidades no mês de março. Lembre-se de acompanhar. Você não pode perder nada. Esse mês está recheado de presentes para você, mulher. E eu vou orar por você. Senhor, eu te agradeço por esse momento, Pai. Eu te agradeço por mais um vídeo, Senhor. Eu te agradeço por mais essa palavra. Deus, eu venho agora interceder por essa mulher que hoje está assistindo esse vídeo. Eu não sei quando se dará isso, mas eu sei que um dia o Senhor vai levá-la a assistir esse vídeo. Pai, ela que está sofrendo com medo, aprisionada nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, Senhor. Eu te peço pelo poder que há no teu nome, pelo poder que há em ti, Jesus, que o Senhor venha libertá-lo. Talvez, Senhor, essa pessoa está tão presa que não consegue nem se comunicar mais com os seus familiares, com o seu esposo, com os seus amigos, que ela tem se fechado nos seus ambientes internos, com medo de falar aquilo que pensa, com medo de não ter sabedoria. Senhor, nós somos falhas mesmo, mas nós somos dependentes da tua graça. Então, Senhor, hoje eu te peço que o Senhor liberte, quebre, Senhor, esse medo que tem aprisionado, esse espírito de ansiedade que tem tomado conta dos nossos corações, Pai, por causa das notícias que são más. Mas o coração que está firme no Senhor, ele não teme mais más notícias, Pai, mas ele confia em Ti. Senhor, nessa hora eu intercedo e te peço que o Senhor envie da Tua cura, pelo nome precioso e pelo Teu poder que há no Teu nome, Senhor Jesus. É em Teu nome que eu oro. Amém. Até o próximo vídeo. Obrigada por ter ficado até o final. Um grande beijo. Não se esqueça, inscreva-se no canal, tá bom? E vai lá no Instagram que tem novidades, @mali_livros, tá bom? Olha, já sabe, livros que edificam é aqui no Mali Livros.